Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui para fazer um vídeo rápido e explicar como se calcula os insumos para uma estrutura de betão, ok? Hoje vamos dar um exemplo rápido para que possamos então aprender como calcular insumos de betão. Temos aqui um enunciado prático que diz sobre fornecimento e aplicação de betão armado para sapatas na classe B20 e 25 e todos os trabalhos necessários para um perfeito acabamento. Ok, nós temos então uma sapata, precisamos executar uma sapata e agora precisamos saber se vamos executar esta sapata, quais são os insumos necessários para se executar este serviço. O que é insumo, Estevão? O insumo não é nada mais, nada menos do que os materiais necessários para se executar este determinado serviço. Para que possamos encontrar os insumos, a primeira coisa que temos que saber quais são as informações da sapata. Temos aqui uma sapata demonstrativa, uma sapata retangular e depois os dados da sapata. Para este caso, temos uma sapata de 80 centímetros de comprimento, 80 centímetros de largura, 60 centímetros de altura. Quantas sapatas terá o nosso projeto? O nosso projeto terá 14 sapatas. O primeiro passo é calcularmos o volume total para executar então essas 14 sapatas. Aí o cálculo é rápido, né? Eu chamo de cálculo da padaria. Para calcularmos isso, vamos fazer igual, que será o comprimento vezes a altura vezes, ou a largura vezes a altura. Agora, teremos o nosso volume de sapata. Para uma sapata, nós teremos aproximadamente 0,384 metro cúbico de betão. Como vamos executar 14 sapatas, podemos fazer essa operação multiplicando pela quantidade das sapatas. Para o nosso caso, são 14 sapatas. Logo, o volume de uma sapata multiplicado pela quantidade de sapatas, multiplicado pela quantidade das sapatas, são 14 no nosso caso, teremos 5,377. Vamos arredondar agora para duas casas decimais. 5,38 metros cúbicos de sapato. Ok, isso está resolvido. Para fazermos 14 sapatas nessas dimensões, vamos precisar de aproximadamente 5,38 metros cúbicos de betão. Quais são os insumos necessários para fazer, então, o betão? Os insumos são cimento, areia, brita, água. Podemos calcular forma, podemos calcular aço. Não vamos calcular aço porque não temos uma disposição detalhada aqui da nossa estrutura, mas podemos calcular cimento, areia, brita, água e forma. Como é que nós podemos calcular? A primeira coisa que nós temos que considerar é qual é a classe do betão, ok? Para o nosso anunciado, a classe de betão é o B20 e 25. Então, vamos recorrer agora a tabelas que já estão preconizadas. Nós temos aqui esta tabela que mostra o seguinte. Tabela prática de quantidade dos materiais componentes das várias classes de betão. Temos classe do betão B20, B15, B20, B25, B30, B35 e B40. E ele diz o seguinte. Para se executar 1 metro cúbico de betão nas referidas classes, nós temos as seguintes quantidades. Para o betão B15, a quantidade de cimento são 300 quilos. A areia, se for em quilogramas, são 765 quilogramas de areia. Ou, se for em metro cúbico, serão 0,630. Para a brita, existem dois tipos de brita. A brita 1, que a granulometria vai de 5 a 15 milímetros, e a brita 2, que a granulometria vai de 15 a 30 milímetros. Quando é que nós utilizamos a granulometria, a brita 1 ou a brita 2? Para aquelas estruturas que serão expostas, né? Que estarão à vista, que o acabamento tem que ser muito bem, sem muita asperidade na sua face, vamos utilizar uma brita com menos granulometria, ok? E para esse caso seria a brita 1. Para aquelas estruturas enterradas que precisam, que não tenham um acabamento tão liso, podemos utilizar a brita 2. A brita 1, por ter menor granulometria, terá maior consumo, ok? E a brita 2, por ter maior granulometria, terá menor consumo. Para o betão na classe B15, se for em quilograma, serão 800 quilogramas de brita 2. Se for em metro cúbico, será 0,598 e 120
litros de água. Esta interpretação é a mesma para todos os casos. Por exemplo, estamos a considerar que a nossa classe de betão é o B20 e 25, ou seja, o nosso betão tem que estar no intervalo entre 20 a 25. Então vamos utilizar o betão B25. Para eu fazer 1 metro cúbico de betão na classe B25, vou precisar de 330 quilos de cimento, ok? Areia em metro cúbico serão 0,595 e a brita 2, 0,623 e água 110 litros. Então, o que eu vou fazer? A operação agora aqui é fácil. Se para 1 metro cúbico eu preciso de 330 quilogramas de cimento, então quando eu fazer esta operação, vou fazer o seguinte: para o cimento, vou multiplicar o volume de betão vezes 330, que é a quantidade de cimento em quilo para 1 metro cúbico na classe B20-25, ok? Logo vou ter 1.774,08 quilogramas de cimento. Como eu sei que eu vou fazer a minha obra, a minha sapata, no local, na obra, e eu vou comprar cimento em saco, e é de conhecimento de todos que um saco de cimento são 50 quilogramas, então eu só preciso dividir esta operação por 50, ok? Por 50. Dividindo isto por 50, que é o volume de um saco de cimento, automaticamente eu vou ter 35,48 sacos de cimento. Posso acrescentar o índice de perda de 10% do meu cimento, ok? Vamos multiplicar essa operação por 1,1. Logo vou ter 39 sacos de cimento. Para areia, ok? O que a tabela nos diz? Para areia, na classe B20 e 25, o valor é 0,595. 0,595. Então, vou fazer esta operação. Será igual ao volume de betão vezes 0,595. Ok? Vai me dar 3,20. Vou fazer a multiplicação com o índice de perda. Vou precisar de 3,52 metros cúbicos de areia. Para a brita, o procedimento é o mesmo. Vamos lá, o que a tabela nos diz? Para a classe B20 e 25, a brita 2 são 0,623 metros cúbicos de brita. Vou multiplicar o volume vezes 0,623. Deixa-me confirmar aqui. Isso mesmo, 0,623, ok? E já vou multiplicar pelo índice de perda, ok? Vezes 1,1 ou 1,10, vou ter 3,68 metros cúbicos de brita. E para a água, é a mesma informação, o volume do betão vezes a quantidade da água para 1 metro cúbico, são 110 litros, ok? 110 litros vezes 1,1, ok? Pronto. 650,50 litros de água. Simples, não é? Para a forma fica bem mais fácil. Vamos fazer o seguinte: vamos ver a área da sapata. Vamos encontrar a área da sapata. Isso será igual. Vou abrir parênteses aqui. Qual é o comprimento da minha sapata? 0,80. Qual é a altura da minha sapata? 0,60. Fecho parênteses. Esta é a área de uma face da minha sapata, uma face, ok? Como eu tenho 4 faces, vou multiplicar isso por 4. Vou ter teremos 1,92 metro cúbico de forma. Vamos considerar que vamos utilizar aquela madeira prensada, chamado madeirite. Qual é a dimensão do madeirite? O madeirite tem uma dimensão de 1,22 por 2,44. Supondo que nós queremos agora concretar as 14 sapatas de uma só vez. Para 14 sapatas de uma só vez, vou multiplicar esta área pela quantidade de sapata, ok? Vezes 14. Logo, para eu concretar as 14 sapatas de uma só vez, vou precisar de 26,88 metros quadrados de forma. Este valor aqui que nós encontramos, vou dividir pela área de uma placa para sabermos quantas placas serão necessárias. Logo, pegar esta informação que aqui nós encontramos
e vamos dividir, então, pela área de uma placa. Qual é a área de uma placa? 1,22 vezes 2,44, ok? Automaticamente nós vamos precisar de 9 placas de madeira. E aquele índice de perda, Estevão, ok? Se queres considerar, então vamos fazer isso. Vamos multiplicar isto por 1,10, ok? Logo teremos 10 formas ou 10 placas de madeirite. Assim se calcula o insumo de betão. Se para este cálculo a gente conseguiu te explicar de forma clara, imagina você fazer parte do nosso curso de orçamento de obras que é já daqui a pouco. Para mais informações, segue a nossa página no Facebook, se inscreva no nosso canal do YouTube, segue os nossos trabalhos, compartilha com mais alguém e então, de tempo em tempo, estaremos partilhando mais conteúdos